Oi, amigas! Tudo bem com vocês? Esse é o segundo vídeo aqui do meu canal e eu tô muito feliz em ter você aqui comigo e em poder compartilhar um pouco do que o Senhor tem derramado no meu coração. E eu espero que você goste, eu espero que você fique por aqui. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu te convido a assistir o primeiro vídeo. Se você já assistiu, mas ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui. Todas as minhas redes sociais e o conteúdo que eu compartilho também estão aqui no link desse vídeo, né? Tem todos os acessos. Então, se você quiser me procurar no Instagram, no Spotify, é só conferir aqui os links que estão abaixo desse vídeo. E hoje eu decidi falar um pouco, né? Eu trouxe até um temazinho, que é Tomei uma decisão por Cristo. E eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha jornada e de tudo que eu vivi até aqui. Porque é muito fácil olhar para mim hoje e dizer, Vale, ela fala, ela propaga o evangelho, porque eu sei que isso ainda é muito difícil para algumas pessoas, né? Então eu quero dizer que para mim no início também foi muito, mas muito difícil, que não é fácil você se colocar à frente de algo e falar, mas hoje eu decidi compartilhar um pouco do que aconteceu comigo para que eu pudesse chegar aqui, como eu decidi, né? Como eu tomei uma decisão de realmente viver por Cristo e propagar essa mensagem. E como foi que começou essa minha jornada, né? Começou quando eu era bem pequena. Eu venho de um lar que parte dele é cristão, por parte de mãe, e por parte de pai já tem muito forte tanto o catolicismo como o espiritismo. E, gente, eu vivi em cosmovisões totalmente diferentes. Enquanto no domingo eu ia para a escola bíblica dominical, eu convivia com missa, né? Porque eu fui batizada na igreja católica, então assim, sempre foi algo bem complicado, né? Tipo, isso não era complicado porque eu era muito pequena e eu não entendia muito do evangelho, então eu conseguia conviver em todos esses cenários de cosmovisões totalmente diferentes. E chegou um momento na minha vida que eu precisei realmente de Jesus, né? Porque eu me batizei no evangelho quando eu tinha 16 anos, mais ou menos por aí, 15, 16 anos, e passei um tempo frequentando a igreja, mas foi muito pouco, né? E eu passei por desilusões dentro da igreja, enfim, e eu acabei dizendo que eu não ia voltar, que eu não ia mais colocar os meus pés ali, e comecei a viver uma vida totalmente diferente dentro do padrão do mundo, do que é certo, do que é liberdade, do que eu posso fazer, enfim. E nesse período, né, até os meus 20 e poucos anos, até 2016, eu não lembro assim de datas, não sou boa nisso, mas até 2016 eu vivi essa vida e tudo que o mundo disse que é certo, pra mim era certo e ponto final, não tinha uma perspectiva bíblica nem uma visão, uma cosmovisão cristã. E quando chegou em 2016, eu passei por uma crise muito grande, porque apesar de ter conquistado, de ter um emprego bom, de ter uma independência financeira, de não depender mais dos meus pais, eu tinha um vazio muito grande. E não se preenchia com um novo emprego, não se preenchia com roupa, não se preenchia com nada. Então eu busquei uma igreja, né? E fui para um culto, o primeiro culto eu fui só. Gente, fui só assistir o culto em pé. Enfim, quando eu cheguei lá, eu tive plena convicção que não seria apenas um domingo, mas que eu queria voltar na terça-feira, que eu queria voltar no próximo domingo. E aí começou uma jornada. Mas eu cheguei na igreja com a visão que, tipo assim, não, eu vou aqui, eu quero ser só ouvinte da palavra de Deus. Assim que terminar o culto, eu vou embora, porque eu não tô aqui pra fazer amizade com ninguém. E, enfim, aos poucos, isso foi quebrando, né? Isso foi sendo quebrado e eu comecei a realmente fazer parte do corpo de Cristo e de ser ativa na igreja e de congregar e de ter comunhão com os irmãos. E, gente, essa decisão não foi fácil, de maneira alguma, porque eu tinha vergonha de falar que eu ia para a igreja. Eu vivia um relacionamento que não era cristão, que era totalmente fora do padrão cristão, e eu ficava assim, naquele confronto. Sabe aquela sensação de você servir dois senhores? Era isso que eu servia, né? A Deus e ao mundo. Então eu tentava toda hora conciliar isso e ajustar a minha agenda para que eu pudesse para que eu conseguisse, né, fazer tudo. Ir pro culto, servir, mas também acompanhar o meu namorado. E, gente, foi muito difícil. E chegou uma hora que eu disse assim, meu Deus, eu não aguento mais, é muita pressão, tô me sentindo pressionada. E eu acredito que não é pra ser dessa forma.
E essa semana semana passada eu estava fazendo um curso na Invisible College, e lá eu conheci um pouco do testemunho da Rosária Butterfield. Ela é autora de um livro, até anotei aqui, vou pescar, Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. E durante a leitura, né, ela compartilhando, teve um trecho que me chamou muita atenção. Vou voltar aqui para a cola. Você não sabe o tesouro trilhado por alguém até adorar o Senhor. E, gente, foi essa jornada que eu trilhei. E eu decidi, né? Eu orava muito a Deus pedindo sabedoria e discernimento para que eu pudesse resolver a minha vida e para que eu pudesse trilhar realmente um caminho que glorificasse a Deus. E nesse caminho, né, nessa situação, as coisas começaram a se resolver. Eu acredito que eu orei tanto a Deus que Deus ele começou a resolver a situação e veio aquele momento de luto, né, de término, de tudo. Mas desde então eu não me afastei mais da casa do Senhor. Teve os meus altos e os meus baixos durante essa jornada, porque tudo é um processo. E eu me inspiro muito assim na história da Rosária, porque ela também passou por isso, né? Esse processo. E uma coisa que eu entendi é que no início eu queria colocar Deus dentro daquilo que eu vivia, certo? Eu não queria mudar, mas eu queria incluir Deus. E eu entendi que não era dessa forma, não era Deus que precisava se incluir na minha história e na minha definição do que Deus era, porque era muito assim, ó, Deus, você pode fazer isso, 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 mas isso eu não quero que o Senhor faça, isso sou eu que faço. E quando eu entendi o que era dependência, do que era viver em dependência, aí as coisas começaram a mudar. Eu entendi que não era a minha definição, né, de quem Deus era. Deus, ele é Deus e ponto final. Quem sou eu para jogar Deus na minha história e dizer, ó, fica aqui dentro dessa caixinha, o Senhor só vai até aqui porque é aqui que eu deixo. Não, eu precisava realmente passar por uma transformação por completo. Porque devido a toda a vivência que eu tinha tido, todas as visões que tinham na minha cabeça, eu criei a minha própria definição de Deus, né? E, enfim, Deus, ele começou a mudar tudo dentro de mim. E uma coisa que eu tinha muito grande e algo que eu luto todos os dias era senso de justiça, né? Eu julgava muito, eu condenava muito porque eu era a certa e você era o errado. Lógico que não era assim, mas dentro de um contexto eu avaliava certo ou errado, esse aqui é o certo, esse aqui é o errado e ponto final. E isso gera na gente um julgamento, né? E eu cheguei na igreja sem falar com meu pai por conta desse meu senso de justiça. Meu pai tinha errado, beleza, mas eu julgava ele, eu achava que eu tinha o poder de fazer ele sofrer, de condenar ele. Eu não entendia que isso não tinha nada a ver comigo, que assim como ele, eu também era uma pecadora que precisava, né? Cara, tinha necessidade da graça de Deus. E Deus, ele começou a fazer uma transformação na minha vida depois desse encontro, porque logo em seguida eu consegui me reconciliar com meu pai. E você deve estar se perguntando por que ela está falando tudo isso. Gente, de 2016 para 2020 se passaram 4 anos. E em novembro de 2020, meu pai ele veio a falecer, né? No meio dessa pandemia. E já tinha sido um ano muito difícil, né? 2020 foi um ano difícil para todo mundo perdeu alguém. E quando eu passei por esse momento da minha vida, que foi um momento muito difícil, é um momento difícil até hoje, porque a gente tem que aprender a lidar, né, com a dor, a gente tem que aprender a conviver, porque a dor ela nunca vai embora, né? A saudade ela continua ali. E eu disse, meu Deus, apesar de tudo isso que eu tô fazendo, de tudo isso que eu tô vivendo, eu passei por um momento difícil, né? Porque às vezes a gente acha que quando conhece o evangelho, a gente não vai ter mais momentos de dificuldade na nossa vida, né? Vai ser só coisa boa, vida boa, emprego bom, muito dinheiro. Mas a gente sabe que não é dessa forma, que o cristão ele também passa por dificuldades, que o cristão passa por tribulações. E eu fui fortalecida, eu fui curada, né? Eu enfrentei o luto por causa de Jesus na minha vida, porque eu entendi que Deus ele sempre tem um plano e sempre tem um propósito. E o propósito dele não é sobre mim, mas quando eu lembrei que eu precisei voltar para a igreja, eu precisei voltar para os caminhos do Senhor, eu precisei reconhecer todos os meus pecados e que durante esse processo de cura eu pude voltar a conviver com meu pai, eu pude perdoar o meu pai e agora nesse momento eu não sentia culpa, né? Eu sentia paz no meu coração de ter vivido com ele esses 4 anos
que Deus deu de vida. E foi quando eu entendi, Senhor, como Tu és bom, como Tu és maravilhoso, glória a Deus, porque o Senhor me deu a oportunidade, né, de poder restaurar o convívio com meu pai. E, gente, escolher caminhar com Jesus não é uma decisão fácil diante de tudo aquilo que o mundo, né, ele coloca aqui e nos oferece e mostra como se aquilo dali fosse bom. Mas com aquele vazio que eu entrei na igreja, nada no mundo era capaz de me preencher. E eu já digo pra você, se você me conhecia há 10 anos atrás, provavelmente você não me conhece mais, porque muita coisa mudou, né? Hoje eu consigo, a cada dia mais, ter graça e misericórdia na minha vida, ser amor, ser conforto, ser refrigério na vida de outras pessoas. E durante muito tempo isso foi difícil. Assim como expor aquilo que eu sinto e propagar a palavra de Deus. Gente, eu achava super ridículo, né? Quem evangelizava, quem falava da palavra de Deus. Meu Deus, né? Porque eu queria ser aceita pelas pessoas, porque eu queria que as pessoas gostassem de mim. E hoje, né, eu venho de uma geração mais antiga. Mas hoje a gente vê através do Instagram, através das redes sociais, através do YouTube, pessoas falando da palavra de Deus. Mas hoje eu tenho 30, mas quando eu tinha 19 anos, isso não era algo comum, né? Não fazia parte do contexto. Será que ser cristã era legal na época do colégio, né? Enfim, mas hoje eu me arrependo de ter saído da casa de Deus. Eu poderia ter vivido muito mais, eu poderia ter cooperado muito mais no reino de Deus. Mas eu acredito que eu voltei no momento certo e foi um momento de amadurecimento. Hoje eu me vejo como uma mulher forte, eu me vejo como uma mulher corajosa, eu me vejo tanto que eu sou capaz de vir aqui e falar tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. Então hoje, o objetivo desse vídeo era falar sobre isso. Gente, não é fácil. Às vezes você pode chegar e olhar aqui e dizer, não, ela sempre viveu nesse contexto cristão. Não. Experimentei muitas coisas, fiz muitas coisas que não me orgulho, mas em nenhum momento não é que eu não me arrependa, né? Mas eu acho que tudo isso que eu vivi, tudo isso que eu passei, foram necessários para que eu chegasse aqui hoje e pudesse dizer, olha, eu não sei como é que tá a tua vida hoje, eu não sei o que é que tu tem vivido, mas existe sim esperança, e essa esperança não está em mim, não está aqui nesse canal, mas está em Jesus Cristo. Então, esse livro, né, eu tô até pescando aqui, porque antes de eu fazer um vídeo, gente, eu anoto tudo, ó, coloco tudo em palavras, e eu entendi que eu dependo de Jesus todos os dias da minha vida, porque nele os meus pecados foram perdoados, mas eu preciso, né, todos os dias viver para a glória de Deus. Tudo que eu faço hoje, eu sempre trago à memória que não é sobre pessoas, não é sobre quem eu estou fazendo, mas é sobre Jesus. Então tudo que eu faço tem que ser com excelência, tem que ser com amor, porque é para a glória dele, né? E a minha cura veio através da palavra de Deus, né? A Hilda hoje, que é uma pessoa que perdoa, veio através da palavra de Deus, porque realmente isso era muito difícil pra mim. Gente, eu era muito revoltada. Principalmente depois que meus pais se separaram, né? Porque meus pais se separaram, eu tinha 11 anos. Então vem aquela situação que você se sente rejeitada, que você sente que você não é amada. Por isso que eu acredito que eu tive muitos relacionamentos que de alguma forma eles eram abusivos, né? Porque eu tinha muito essa dependência, eu precisava muito da aprovação das pessoas. E a palavra de Deus, ele me curou desse sentimento, né? Dessa rejeição que eu sentia. E até anotei aqui, não foi fácil, não é fácil olhar para toda a minha volta e ver que tinha uma jornada nova que precisava ser trilhada. O sofrimento, né, que eu sentia em abandonar essa vida do passado, porque eu senti, né, eu tive muita dificuldade no início de ter que abandonar, de ter que abrir mão de algumas pessoas, de alguns lugares, porque no começo eu achava que nada disso era errado, né? E quando eu comecei a entender que realmente algumas coisas não me cabiam mais, era difícil romper, né? Você viver 26 anos de um jeito e de uma hora pra outra você ter que mudar, é difícil. E eu ficava assim, meu Deus, que coisa difícil ser cristã. Mas depois eu entendi, né, que não era difícil ser cristão, pelo contrário, era muito bom. E o que eu encontrei dentro da igreja, essa alegria, essa felicidade, era melhor do que qualquer outra coisa que eu já tivesse vivido, né? E no final de tudo isso eu quero trazer uma reflexão. Eu não entendia que toda essa jornada de transformação me levaria à liberdade. Muitas vezes a gente acha que a gente vive uma liberdade, mas isso é uma falsa liberdade. Porque geralmente você é preso à opinião de alguém, você é preso a algum padrão,
e você é preso a algum relacionamento, enfim. Que liberdade é essa? Que você faz e fica esperando a aprovação do outro. Mas quando eu entendi quem Deus era, o que Jesus tinha feito por mim, eu realmente pude ser livre de fazer aquilo que eu tinha vontade. E uma dessas coisas foi vir aqui e falar da palavra de Deus. Porque eu entendi que eu era livre e que, mesmo que todos os meus amigos, que as pessoas olhassem, me julgassem, me condenassem, e daí? Eu sabia que o que eu estava fazendo era algo que glorificava a Deus, então eu não precisava ficar refém da opinião de ninguém. Se eu tinha coragem de gravar vídeo, tirar foto sensual, quando eu estava no mundo, por que eu tenho medo hoje de falar aqui, de propagar a palavra de Deus? Não gostou? Deixa de seguir, não vê e tal. Então eu comecei a entender que eu era realmente livre para ser quem Deus me criou para ser. Então eu não precisava ser outra pessoa, eu precisava ser a Hilda, né? Filha de Deus. Enfim, gente, esse era o objetivo desse vídeo, era encorajar você, se você tem dom. Gente, o objetivo do vídeo realmente era te encorajar. E aconteceu um problema, uma falha, o meu celular ficou com o armazenamento cheio, eu não estava mais conseguindo concretizar o final do vídeo. Mas muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Se esse vídeo fez sentido pra você e te ajudou, eu peço que você deixe aqui seu like, comente, compartilhe com alguém o link e que outra pessoa também possa ser edificada assim como você foi. Um beijo e até o próximo vídeo.